Eu, de novo, esperei um pouco para gravar, porque alguns motivos, né? Como todos sabem, meu pai faleceu no início do ano, e assim como eu, ele era muito corintiano, talvez até mais que eu, em questão de conhecimento, em questão de vivência sobre o Corinthians, experiência, estádio. Ele foi muito mais em estádios do que eu. Pra vocês não terem noção, eu nunca fui no Pacaembu, eu nunca fui no Morumbi quando o Corinthians mandava os seus jogos lá. Nunca fui na Vila Belmiro, nunca fui no Palestra Itália. Meu pai foi em todos isso aí quando ele era mais novo, né? Depois que ele ficou mais velho, ele perdeu a vontade de ir por conta de algumas situações de violência que tem, né? Eu nunca fui com meu pai. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca fui com meu pai assistir um jogo de futebol, porque quando eu fui crescendo, ele perdeu um pouco essa vontade de ir nos estádios. Agora ele faleceu e às vezes eu penso, né? Pô, eu podia ter feito um esforço para tentar convencer ele, mas eu sempre respeitei o espaço dele. Ele nunca conheceu a Neoquímica Arena, ele achava linda, achava maravilhosa, mas ele nunca conheceu. Nos últimos dias de vida do meu pai, ele viu o Flamengo, ele viu o Corinthians ser campeão em cima do Flamengo, ele viu o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão em um final de semana contra o Flamengo, no dia 1. Ele faleceu dia 15, ou seja, 2 semanas depois ele veio a falecer. Então essa eliminação dói um pouco, porque quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, meu pai estava vivo. Talvez para algumas pessoas não podem não ser tão impactante, mas para mim é. Então demorei um pouco para começar a gravar. Foi um dos motivos também. Uma coisa que meu pai sempre falava é que o Corinthians nunca teve uma diretoria decente. Nunca teve pessoas no comando do clube que realmente se importavam com o Corinthians e prezavam pelo bem-estar do Corinthians. Ele falou que nunca existiu. Claro que tem a época do Vicente Mateus, que meu pai também era novo. Mas desde quando ele começou a acompanhar realmente, assim, quando ele veio de Maceió, Alagoas para cá, quando ele chega em São Paulo, ele começa realmente a acompanhar o Corinthians, nunca teve uma diretoria decente. E sabe a coincidência disso tudo? Desde que eu nasci e comecei a gostar e amar o Corinthians, é a mesma coisa, né? Eu nunca peguei a fase que o Corinthians tem uma boa diretoria. Pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas de boa índole. Não. Claro que a gente é corintiano desde a barriga da nossa mãe, mas, claro, lembrar mesmo, eu lembro dos meus 5 anos. 6 anos, vai. Então eu pego o Corinthians ser rebaixado, no jogo contra o Grêmio, já tinha sido rebaixado praticamente no jogo contra o Vasco, contra o Grêmio só decretou. Então, peguei o primeiro ciclo do Andrés, aí Mário Gobi, Roberto de Andrade, a volta do Andrés, do Ilho, Augusto e agora os mais estáveis. Curioso, né? Nenhuma dessas pessoas, para mim, na minha opinião, tem caráter. Para mim, todas essas pessoas que eu citei não são boas pessoas. Eu queria falar palavras mais fortes, mas eu não posso. Um dos motivos também de eu ter começado a gravar agora, 00:20, é porque se eu tivesse começado a gravar logo após o final do jogo, provavelmente esse vídeo aqui, que normalmente o canal não bomba,
poderia bombar e eu receber um processo. A eliminação do Corinthians, que sim começa no Beira-Rio, no campo de bola, sim. Uma estratégia equivocada do Diniz causa a eliminação agora na Neoquímica Arena. Porém, eu acho que a eliminação, tirando o campo de bola, acho que a maior parte da eliminação, 99%, é desse planejamento nojento, porco, deprimente, de um presidente que, eu volto a repetir, é um senhor que eu tenho desprezo, que eu tenho vontade de vomitar quando eu vejo algo dele ou quando eu escuto a voz dele. É uma pessoa mentirosa, uma pessoa que foge dos depoimentos que precisa dar, uma pessoa que autorizou uma mudança no gramado que ocasionou na péssima qualidade e que gerou 2 lesões de 2 principais jogadores do Corinthians vindo umas oitavas de final de Libertadores e vindo umas oitavas finais de Libertadores. Então, o plano. E outra, né? Acho que o mais grave, de que você não está renovando com seu camisa 10 o seu principal jogador, o melhor jogador que você tem no elenco, tecnicamente, taticamente. Você tem um jogador extra classe, um jogador fora da caixa, e você não renova com ele por política. Por política. Como todos sabem, os conselheiros, os bravos conselheiros, né? Aqueles velhos caquéticos que se levantarem a mão, Deus puxa. Quer dizer, acho que Deus não puxa não, porque lá no céu, pela minha crença, pela minha fé, só entra pessoas boas. Pessoas ruins, que sugam uma instituição, que roubam até onde não poder roubar mais. Pessoas que prejudicam uma instituição, consequentemente prejudicam o torcedor, seres humanos, essa pessoa Deus não vai puxar para cima não. Né? Mas pessoas completamente caquéticas, idosas, sem competência, nunca tiveram competência, novas não vai ter competência velha, desculpa, tá? Não tô querendo ser etarista não, tem muito pessoas mais velhas que têm bastante competência nesse mundão aqui. Mas no Corinthians nenhuma deles são competentes. São todos farinha do mesmo saco. Todas pessoas que fuderam o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, não renovar com o Memphis é política, porque vocês sabem que os bravos conselheiros não gostam do Memphis, porque o Memphis já botou o dedo na ferida algumas vezes, né? Porque eles só olham para o contrato do Memphis, né? Mas eles não olharam o contrato do Matias Rojas, feito pelo Duílio. O Léo Príncipe, você lembra do Léo Príncipe, que veio fazer um teste no Corinthians e saiu com 3 anos de contrato? Ninguém investigou, né? Léo Natel, Jonathan Cafu, Jonatas. Por que ninguém investiga esses contratos? João Pedro, que veio por conta do empresário do Roger Guedes, então só veio o Roger Guedes porque teria que vir o João Pedro junto. Ninguém fala disso, né? Ninguém investiga isso. Mas o contrato do Memphis todo mundo investiga. Todo mundo é contra, porque faz mal ao Corinthians. Né? Então vocês não fizeram mal nenhum ao Corinthians nesses últimos... Desde quando vocês estão aí. Né? Esses conselheiros vitalícios nojentos e porcos. Né? Vocês não fizeram mal nenhum ao Corinthians, né? Fecharam os olhos e tudo foram bem feito, né? Tudo pela essa renovação de transparência, pelo Augusto, foi tudo bem feito, fechou os olhos, tudo certo. Então, como os conselheiros não gostam do Memphis, o Osmar Stabile, ele está relutante na renovação porque ele não quer perder os votos desses mesmos conselheiros no final do ano na eleição. Esse é o grande motivo. Eles não querem perder
Ele não quer perder os votos, ele não quer perder a força que ele tem dentro do Parque São Jorge para ser reeleito. Então esse senhor mentiroso, esse senhor nojento, asqueroso, esse velho imundo, incompetente, que não sabe nem onde ele tá, porque já passou da idade, né, a sopinha dele, né, tem que tomar o o mingau de aveia todo dia de manhã, né, com babador, né, não sabe nem onde ele tá. Ele não tá pensando no Corinthians. Nenhum deles pensa no Corinthians. Ele tá pensando no dele. Ele quer ser reeleito. Então ele tá evitando. Mas fomos eliminados. Então amanhã ele vai anunciar a renovação do Memphis. Amanhã ele anuncia para abafar o caso. Só que ele acha que o torcedor é trouxa e o torcedor vai cair nisso. Não vai cair nessa. Os Maristabri, para de desrespeitar o torcedor não é otário. O torcedor não é otário. O Memphis, se você tivesse, o Maristabri, ter pensado no Corinthians, pela primeira vez na sua vida, ter pensado no Corinthians, se você tivesse renovado já, o Memphis poderia ter jogado o jogo de ida, poderia ter jogado o jogo de volta, mas não. Né? O Corinthians foi hoje precisando de 2 gols, 3 gols para classificar direto, dependendo de Pedro Raul. Porque você acha que o Memphis não merecia ter o contrato renovado antes, né? Vocês queriam analisar o contrato, queriam analisar tudo, ofereceram menos, né? Torcendo para ele não aceitar, e ele mesmo assim aceitou porque ele quer ficar aqui para receber menos que o Yuri Alberto. Ele realmente aceitou porque ele quer estar aqui. Você decidiu adiar a renovação, adiar, ainda não anunciou a renovação, mas amanhã você anuncia para abafar o caso. Então, parabéns. Então, a eliminação de hoje passa pelo campo e bola? Sim, claro. Mas começa lá em cima. A hierarquia do Esporte Clube Corinthians Paulista começa com o Sr. Maristado, com esse planejamento nojento dele. 2007 começou assim, rapaziada. Estávamos indo bem, do nada. É o que parece que eles querem que aconteça novamente, né? Falando do jogo, o Corinthians fez um jogo ruim, na minha visão. Acho que foi mais na empurrância do que na qualidade técnica. Conseguiu seu gol no primeiro tempo com o Gustavo Henrique. Para pro intervalo, mas toma o gol. Toma o gol na volta. Um cara sem ângulo. O zagueiro Gabriel Paulista, que parece um arranque de balsa, e o Mateuzinho, que não marca ninguém, não fecha o bate. A impressão que dá hoje em dia é que todos os chutes que vão no gol entram. É o que parece que o Hugo não defende mais nada. É realmente a impressão, que o Hugo não defende mais nada. Não estou falando que foi falha, não estou falando que foi frango, não estou falando nada disso. Não tirem de contexto. Mas a realidade que eu tenho, a impressão que eu tenho é que todos os chutes entram. O Corinthians foi no gol. E logo em seguida faz o gol. Pedro Raul. Que antes já tinha perdido um gol na pequena área com o cruzamento do Linger. Talvez se ele fizesse aquele gol, seria mais cedo, teria mais tempo. Mas ele faz o gol. E aí a gente olha pro banco. Diniz precisa mexer. O time cansou. Aí você tem Dieguinho, Matheus Pereira, Carrilho, Pedro Milans. Talvez seria uma hora de você pensar no Labiar, né? O jogo talvez o Yuri titular para ganhar velocidade, para criar chance se movimentando, mas não tinha, porque perderam 2 jogadores porque o presidente mudou o gramado e os jogadores se machucaram. Meu Deus, que loucura. Aí o Corinthians abafa, não consegue mais nada, não cria nenhuma chance clara mais. Com o tempo, tá? Com o tempo, deixa eu dar uma olhada. O Corinthians, acho que ele faz o gol com o Pedro Raul. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. O Pedro Raul faz o gol. O Pedro Raul faz o gol aos 70. Tinha aí 30 minutinhos
Mais acréscimos. $20 minutinhos. 30 minutinhos não, vai. 20 minutinhos. Mais acréscimos. Pra tentar alguma coisa. Mas não criou mais nada. Quer dizer, tem a bola na trave do Mateuzinho. Mas só. Foi o único chute no gol, tá? Pra valer do Corinthians. Porque o seu Garro não chuta uma bola. Eu queria entender se hoje a bola tava pesada. Porque o Caio César não tava conseguindo dominar a bola. Mateuzinho também não. E imagina levantar a bola na área, né? Garro não conseguia, Caio César não conseguia, Mateuzinho não conseguia, Ranieri, puta que pariu, não conseguia. Ninguém conseguia levantar a bola, só o Bidu conseguiu. A bola tava pesada. Chumbo, alguma coisa. Bola de boliche. Impressionante, cara, impressionante. Mas não pode falar do Garro. Se eu falar do Garro aqui, puta que pariu, né? Não pode falar do Garro, é proibido, né? Proibido. O Caicai, não pode falar do Caicai do Garro. O showzinho dele. Aí, mas hoje você viu a camisa dele toda suja. Nossa, que raça do Garro. Que raça impressionante do Rodrigo Garro. Não dá um chute no gol, não cria nada. Erra todos os passes, erra todas as interceptações, erra todos os lançamentos, erra todos os escanteios. Ah, mas foi dele que saiu o cruzamento do Gustavo Henrique. A única coisa que ele acertou no jogo, pai. A única coisa. A única coisa. Caio César hoje, triatleta, né? Corre, pedale, nada. Errou tudo hoje. Mas a galera gosta do Ranieri. Raça do Ranieri. Gosta do Gabriel Paulista. Né? Não pode falar mal do Gabriel Paulista também, sabia? Loucura, né? Mateuzinho não pode falar mal também. Tem jogadores do Corinthians que não pode falar mal. Né? Midon abaixo. André. E o Linger. Volta a repetir, tá? Acho que o Diniz não tinha que colocar ele na ponta. Tinha que colocar ele pra jogar de meia. Pelo centro. Mas quando coloca de ponta, a gente imagina que o cara vai fazer alguma coisa diferente. E não tá fazendo nada também. Cruzou a bola, perdeu o gol. Só também. E deu um passe de calcanhar certo lá. Só. Não tá jogando porra nenhuma também. Pode ser a posição errada, pode ser o que for, mas não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Não vou passar pano. Não vou passar pano. Aí a gente coloca Dieguinho, tem que colocar o Gustavo Henrique de atacante, porque não tem planejamento, não tem um atacante reserva, né? Não tem 3 atacantes no elenco. O que tem lá é o Guinegão. E Guinegão é tão inútil que nem entrou pra empurrância. É o atual campeão eliminado. Torcemos até o final, torcida gritando até o final, acabou o jogo, tudo empurrando. Porque não faltou entrega, faltou qualidade. E às vezes entrega só não adianta. Tem que ter uma qualidade pra levantar a bola certo, cruzar certo, né? Quer fazer empurrância, quer ir na base do abafa, quer ir na base do cruzamento, tem que ter um pouquinho de qualidade para cruzar, né? Não adianta cruzar de qualquer jeito. Foi o que aconteceu. É isso. E, gente, como eu falo, eu sou otimista, eu torço sempre pro melhor. Quinta-feira tem Libertadores. E esse é o time que vai jogar. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Vamos torcer, vamos apoiar. E domingo tem Bragantino, tá? A gente não ganha lá de jeito nenhum. Que Deus nos proteja. Muito forte abraço. Vai, Corinthians. Eliminados da Copa do Brasil nas oitavas de final. É nóis.